Deixa eu abrir aqui compartilhar meu... Aqui, pronto. Bom, vamos lá então, vamos iniciar aqui a nossa aula. O que a gente vai começar a falar um pouco hoje? Eu vou começar a explicar para vocês um pouquinho do que são as funções e como elas funcionam e para que a gente vai usar esse tipo de recurso na programação, né? Na verdade, as funções talvez sejam um elemento mais importante de todos eles, é o que a gente mais usa em qualquer tipo de programação, né? Mas antes da gente começar um pouco com as funções propriamente ditas, a gente vai ver alguns recursos aqui que podem ser úteis, né? Que podem ser interessantes para a gente trabalhar e usar nos nossos códigos. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, autorizando o pessoal a entrar. Bom, vou começar aqui com o nosso código, vou criar aqui um campo de 400 por 400 e vou marcar aqui a preenchimento como preto, para a gente ver alguma coisa, né? Vamos lá. Existem algumas coisas chamadas variáveis do sistema, que são variáveis que o próprio processing gera para a gente. Elas não são variáveis que a gente cria. O próprio processing ele vai gerar essas variáveis para que a gente possa efetivamente fazer algumas coisas, obter algumas informações que nos são importantes, tá? Então, as duas primeiras variáveis de sistemas que são super importantes para a gente são as variáveis width e height, né? Então, vamos lá. Act, autorizar aqui, act 0,0, width sobre 2 e height sobre 2. Então, o que fazem essas duas variáveis, né? Essas duas variáveis, width e height, elas me informam exatamente qual é o tamanho do meu sketch, né? Aí vocês vão me falar assim, mas professor, não preciso disso, eu escrevi isso aqui, né? Eu sei que o tamanho do meu sketch é 400 por 400, né? Para que eu preciso usar essas variáveis se eu mesmo sei qual é o tamanho? Pois é por uma questão de facilitar algumas coisas, né? Facilitar alguns processos, para que você não faça o que a gente chama de hard code, né? Escrever valores diretamente no código que podem ser alterados. Então, o resultado, na verdade, desculpa, é metade, né? Então, o resultado seria esse, é a mesma coisa, né? Só que o que acontece? Quando eu venho e altero esse valor de size por algum motivo, o meu resultado não vai ficar pela metade, ele vai ficar agora diferente, né? Quando eu uso as variáveis, independente de qual seja o tamanho que eu vá gerar do meu canvas, ele vai pegar o valor pela metade mesmo, né? Ele vai pegar o valor que eu preciso aqui, que é da metade, né? Então, esses dados, eles são úteis para que a gente não precise, por exemplo, vocês imaginem um código de 200 linhas, 300 linhas, que eu gerei aqui com 400 por 400. De repente, eu quero aumentar o tamanho disso. Eu vou ter que passar nessas 300, 400 linhas, ponto por ponto, para fazer alterações desse código, para que a coisa responda. E, de repente, sei lá, aí eu mudo de novo, mais uma vez, o tamanho disso daí. E aí eu vou ter que, de novo, olhar o código inteiro para saber qual era o tamanho, para reescrever uma série de coisas
que poderiam tranquilamente ser trabalhadas utilizando meramente essas variáveis de sistema, né? Então, vamos lá, ó. Print width height. Então, imprimindo aqui, eu vou ver no console, na saída de console, esses valores, ó, 400 e 600. Tá? Que são os valores que eu defino em size, claro, né? Mas a partir dali eu posso simplesmente começar a trabalhar com as variáveis para que aquilo que eu faço fique paramétrico. Então isso é a definição do que a gente chama de design paramétrico, né? De coisas paramétricas. Tudo aquilo que é paramétrico é aquilo que você, em vez de você definir uma dimensão final, estabelecer um valor final, você atribui a uma variável, você usa uma variável, e como ela é variável, ela pode se modificar, né? Você pode ter resultados diferentes em função do parâmetro que você passa. Então, o parâmetro de size vai mudar, todo o meu sketch, todo o meu desenho, toda a minha construção, ela vai se adequar a um tamanho novo, porque ele foi parametrizado, quer dizer, a minha construção é parametrizada, né? Então, basicamente, tudo que a gente fala que é paramétrico, na verdade, está fazendo esse tipo de coisa. Ele está utilizando variáveis para responder, né, ao que for necessário em função desses dados, sem ficar preso a uma situação fixa, né? Então, isso aqui já é uma coisa importante, né? Além da gente fazer isso, então, por exemplo, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou preencher a tela inteira com preto. Aliás, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, porque 400 por 600 não cabe inteiro na tela, né? Então, ele está inteiro preenchido com preto, né? Eu vou colocar aqui o stroke branco, para a gente poder ver linhas desenhadas, por exemplo, 0,0, 100, 100. Para a gente conseguir ver uma linha, por exemplo, que ela fica branca, né? Porque a gente está basicamente pintando o fundo de preto aqui, né? Outra variável de sistema que é muito importante é a variável mouse x e mouse y. Então, o que fazem essas variáveis mouse x e mouse y? Elas, cadê aqui no console? Elas marcam o valor do meu mouse, a posição do meu mouse, ó. Então eu estou vindo para a esquerda, ó. O primeiro valor, ele está mudando bastante. O segundo valor pode mudar um pouquinho, porque eu também não tenho firmeza para ficar na mesma linha, né? Mas o segundo valor, ele está 185, 186, 100 e alguma coisa, né? 184. Mas o outro está caindo 70, 60, 50, 53, 40 e poucos. Ou vai aumentar aqui, ó. 300 e por aí vai, né? Chegando a 400. Então, o mouse X e o mouse Y, eles pegam exatamente a posição, agora o segundo valor, ó, está descendo muito, aumentando muito. Eles pegam exatamente o valor do meu mouse, né? Então, vamos lá. Se eu quisesse, por exemplo, desenhar alguma coisa, mouse X, mouse Y, 20, 20, né? Olha aí. Eu faço com que esse quadrado vá para lá e para cá. Ele está andando, ele está se deslocando porque eu estou pintando a tela de preto o tempo inteiro, né? Eu estou com esse rect aqui em cima que apaga a tela. Caso contrário, se eu fizesse isso daqui, né, o que eu ia ter é isso daqui, né? Ele sendo desenhado ao longo do canvas o tempo inteiro, né? Então, o mouse X e o mouse Y, eles são úteis para muitas coisas, né? Quando a gente está fazendo qualquer coisa que interaja com o mouse no processing, né? Vocês vão usar muito essas funções.
É importante lembrar que quando a gente está trabalhando com celular, por exemplo, com telas de toque, que não é necessariamente celular, existem computadores que têm tela de toque também, né? Mas quando a gente está trabalhando com tela de toque, a gente só consegue pegar esses valores quando se toca na tela, né? Então, isso é uma coisa complicada de interagir quando a gente está falando de tela de toque, porque nas telas comuns, né, tela convencional, computadores e dispositivos convencionais, que a gente usa mouse ou qualquer outra coisa desse gênero, né, você tem o deslocamento do mouse o tempo inteiro na tela, ele sempre está em algum lugar, né? Mas quando a gente usa qualquer dispositivo de toque, o mouse não está em lugar nenhum a maior parte do tempo, né? Ele não está na tela, quer dizer, ele só realmente está na tela no momento que você de fato toca. E aí já é um clique, né? Então existe uma diferença quando você está com o mouse, que ele está na tela, mas ele não está clicado. E quando a gente está com uma tela de touch, né, você não tem o mouse presente, né? Mouse, não é exatamente o mouse, né? Você não tem o cursor presente, e ele só aparece quando de fato ele já clica, né? Então é uma situação muito mais complexa de trabalhar, tá? E, vamos lá, originalmente o Processing não foi criado para lidar com essas situações, né? Porque quando ele foi criado há 20 anos atrás, a ideia era não existia tela de touch, né? Até existia, mas não eram, assim, coisas tão ostensivas e tão usadas, né? Por aí. Então, a interação que ele vai oferecer para a gente é uma operação que vai ser muito mais rudimentar nesse sentido, né? Principalmente para lidar com touchscreen. Além do mouse X e do mouse Y, existe uma outra função que também é muito importante, que é o P-mouse X e o P-mouse Y. Aparentemente, vocês não vão ver grandes diferenças aqui. Vai ser a mesma coisa, né? Mas tem uma pequena diferença e bastante útil entre o P-mouse e o mouse. O P é de previous, ou seja, anterior. Então, o P-mouse, ele vai pegar a posição anterior do mouse, a última posição do mouse antes da posição atual, né? E para que isso serve, né? Isso serve para muitas coisas. Então, por exemplo, vamos lá. Time. A gente fazer, por exemplo, uma coisa dessa, ó. Aqui não vai, aqui eu vou precisar do... Eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu acredito que sim, né? Vamos diminuir o frame rate. Ó. Então ele pega a última posição e a atual, né? O P-mouse é a última e o mouse é a atual. Então a gente consegue fazer coisas que seriam complicadíssimas, porque assim, você pegar essa posição anterior do mouse é um processo computacional que não é tão fácil. É necessário que você faça um registro, né, de uma série de informações ao longo do tempo e controle esses registros. Então, capturar essa última posição do mouse antes da posição atual é alguma coisa muito importante, ela é muito útil, né? E não é um processo simples de ser feito. E o Processing entrega isso para a gente de uma maneira muito simples, né? Muito direta, né? Se eu de novo colocar isso daqui aqui, ó, a gente vai ter uma coisa aqui que é desenhar uma linha, né? Desenhar uma linha é um processo complicado se você... porque toda linha ela precisa ser de um lugar para outro, né? E de que lugar eu estou desenhando essa linha para que lugar? Né? Eu sei a posição atual do mouse, mas eu não sei se eu não tivesse uma variável como essa, como o P-mouse, por exemplo, eu não saberia de onde que essa linha estaria vindo, né? Então, usar essa variável é um processo, é uma coisa que vai realmente ser muito importante aí para muitas coisas que a gente vai fazer graficamente, principalmente aquelas que interagirem com o mouse, né?
De novo, vale a mesma coisa, quando a gente está falando de touchscreen, né, de telas, a coisa complica um pouco mais, porque afinal de contas a gente vai ter uma ausência desse mouse, então ele vai pegar o último clique e o clique atual, né, ele não vai conseguir pegar exatamente aonde estava o mouse, né. Enfim, né, essa aqui são width, height mouse X, mouse Y, P mouse X, P mouse Y, são variáveis de sistemas que vocês provavelmente vão usar muito nos códigos de vocês, principalmente quando a gente precisar fazer alguma coisa mais interativa, né? Isso definitivamente vai ser muito útil, né? Ó, vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou tirar esse daqui. Ó, line 0,0, mouse X, mouse Y, line, width, vírgula, height, mouse X, mouse Y. Aí. De novo, né? Eu poderia colocar aqui 400 e 400, né? Só que se eu alterar qualquer coisa aqui, né, depois eu vou ter que reescrever uma parte grande, né? Não aqui, não é grande porque é uma linha só, mas eu vou ter que reescrever o meu código por conta dessas alterações aqui, né? E eu prefiro não fazer isso, eu prefiro que o meu código responda adequadamente, independente de qual seja a dimensão que eu esteja trabalhando, né? E aqui também, ó, a gente pode fazer alguma coisa, né, que vai criar os efeitos em função da interação do mouse. O que mais? Vamos lá. Bom, agora vamos falar, então, de funções, né? Eu estou falando um pouquinho dessas variáveis de sistema porque elas vão... A gente vai fazer umas coisinhas aqui daqui a pouco com elas e vocês vão ver, inclusive, nas próprias funções, uma coisa que faz uso disso, né? Vamos lá. Então, funções. O que são funções? Deixa eu comentar esse código todo para ele não nos atrapalhar nesse processo. Funções. Line é uma função. Background é uma função. Stroke é uma função. Todos esses comandos que a gente está usando, né, ao longo do nosso código, eles são funções, né? Só que elas são funções que elas já são entregues para a gente na API do Processing. A API é a biblioteca que ele já traz para a gente nativa, né, que já está ali disponível para todo mundo. Então, todas essas funções fazem parte de uma biblioteca de funções, né? Só que a gente também pode criar as nossas. Independente de você usar o que já foi feito pelo Processing, pelo próprio Processing ou não, vão haver diversas coisas que você vai precisar no seu código que vão ser repetitivas, quer dizer, você vai fazer muitas vezes isso, né? E em vez de você ficar criando, por exemplo, todo um código, toda vez que você precisa que alguma coisa aconteça, você pode simplesmente criar uma função e usar sempre essa função, né? Então, a ideia da gente criar a função é um jeito de a gente simplificar um pouco o nosso processo. Não há nada que a gente possa fazer no código que precise de funções. Você pode fazer tudo escrevendo, literalmente, passo a passo, aquilo que você vai resolver, né? Então, você não precisaria de funções para fazer alguma coisa que não pode ser resolvida de outra forma. Você pode escrever 20 mil vezes o mesmo roteiro de procedimentos, né, sem a necessidade de uma função, né? Só que isso é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso e não faz sentido algum. Quer dizer, você, sei lá, vamos pensar, eu quero, por exemplo, apagar a tela com uma cor, né, o background, né, fazer o que o background faz. Então, toda vez que eu quisesse apagar
a tela, eu precisaria colocar a cor, ia precisar colocar um retângulo que vai de 00 até o final da tela, né? Então, toda vez que eu precisasse apagar a tela, eu ia ter que fazer um conjunto de procedimentos. Aí até é simples, porque é um procedimento que são duas instruções e pronto, né? Mas é uma coisa que começa a se tornar trabalhosa toda vez que você precisa, quando na verdade você na tua cabeça só precisa que apague a tela, né? Então a gente cria uma função para resolver isso. Então como é que a gente cria uma função, né? Como é que a gente gera uma função, né? Da mesma maneira que a gente gera uma variável, toda função tem que ser declarada. E geralmente é um exagero meu, mas uma boa parte das funções elas não vão registrar nenhum tipo de dado para ser trazido de volta para o software, para o seu programa, para o seu código. Então, elas são do tipo void, aquele tipo que eu falei para vocês que não existem variáveis do tipo void, mas existem funções do tipo void, que é um tipo vazio. É um tipo que não reserva espaço na memória para guardar um resultado final. Ele simplesmente realiza alguma coisa e pronto, e acabou, né? Então, o void é esse tipo vazio, quando a gente vai declarar alguma coisa, é um tipo que a gente poderia ter uma função do tipo int, a gente podia ter uma função do tipo float, a gente podia ter uma função do tipo boolean, mas elas guardariam esses valores na memória, não é o que a gente precisa. A gente, por enquanto, precisa só de uma função que não retorne nenhum valor, que não guarde nenhum valor, né? Então, eu vou criar uma função apaga ela. Essa é a minha função, né? Toda função ela tem parênteses, né? O que explica sintaticamente para a gente que ela é uma função e não uma variável são exatamente a presença dos parênteses, certo? Então, declarar uma função é basicamente você escrever uma coisa dessa e dentro do bloco, esse aqui é o bloco da função, e dentro do bloco dizer exatamente o que ela vai fazer, né? Então, por exemplo, kill. Eu vou criar aqui um vermelhão, né? Vamos lá. 255, 0,0, isso é uma cor vermelha, né? E vou fazer o seguinte, rect 0,0, 200,200. O que acontece, então, aqui? O que a função apaga a tela faz? Toda vez que ela for chamada no meu código, toda vez que essa função for colocada no meu código, ela vai selecionar a cor vermelha e vai apagar a cor da tela, né? Então vamos lá, eu vou fazer isso agora que ela está definida, né? E na verdade eu poderia definir ela fora do escopo de draw, né? Porque ela está agora dentro de draw, né? Então isso aqui é uma bobagem, porque ela vai ser redefinida, ela vai ser construída a cada 30 vezes por segundo, né? E eu não preciso disso. Eu preciso que ela só seja definida uma única vez, aqui. Então a gente vai escrever essa função aqui, no escopo geral, né? Fora de draw. E aqui dentro de draw a gente vai usar ela. Então vamos lá. Apaga a tela. Vai fazer isso daqui. O que vai acontecer? Então, 30 vezes por segundo, ele vai desenhar esse quadrado vermelho, né? 0,0,200,200. Aí vocês vão me falar, mas você não apagou a tela, porque a tela ela tem 400 por 400. Ah, beleza. Então vamos lá. 400 por 400. Aqui, ó, apaguei a tela. Claro, apaguei a tela até eu redefinir isso daqui, né? A hora que eu redefinir isso daqui, essa função já não serve mais, né? E principalmente pensando que eu estou fazendo isso, né? Estou criando essa função, que é uma coisa que eu vou fazer muitas vezes, que eu vou colocar essa função em outros dos meus códigos, né? Em cada código vai ter um tamanho diferente, né? Então eu não posso fazer uma função que não use um valor paramétrico, ou seja, não parametrize esses dados, né? Que não vai responder a uma situação geral, quer dizer, independente de qual seja o tamanho da tela, eu vou apagar. Então eu poderia ser radical aqui e fazer um negócio assim, ó, 3.000 por 3.000, né? Pronto, resolvi o problema, 3.000 por 3.000. De novo, né, até eu chegar aqui e fazer um sketch de 3.500 pixels, né? Aí ela não vai funcionar. Então eu tenho que
pensar de uma maneira um pouco mais sofisticada, né? Tem que trabalhar de uma maneira um pouco mais parametrizada, né? Responder adequadamente ao problema, né? Então, fazendo dessa forma, independente de qual seja o tamanho, o desenho desse quadro vermelho vai ser exatamente o tamanho aqui da tela, né? Se eu diminuir, vai responder, se eu aumentar, vai responder adequadamente. E melhor, em termos de computação, eu não estou gastando coisas à toa, porque ele, na verdade, está desenhando exatamente o tamanho dessa tela, tá? Mas vamos lá. Eu apaguei a tela e agora eu quero desenhar, né? Então, eu vou desenhar uma linha. Aqui. O que vai acontecer? Se eu desenhar uma linha, tá tranquilo, né? Mas se eu desenhar um quadrado, por exemplo, act 0,0,100,100, o quadrado só ficou a linha de fora, né? Por quê? Ó, eu defini aqui que o fio era 0, lembram? Aqui, né? Então, eu começo a ter uns problemas, porque na hora que eu for desenhar, eu não posso mais contar com esse fio 0, porque a própria função apaga a tela redefiniu o fio para o preenchimento para vermelho, né? Então, o que acontece? Essa minha função apaga a tela, ela é uma função que ela não vai resolver tudo, né? Por quê? Porque ela não tem a sofisticação que a função background tem, né? A função background, quando eu venho aqui e falo background 255,0,0, não apaga a tela, a hora que eu desenhar o meu retângulo, ele vai ficar preto. Tá aqui. E o Open Processing gerou vermelho para tudo que é coisa, porque ele pegou a cor vermelha do background. Por que aqui no background funcionou e por que aqui na minha função apaga a tela não? A função background, ela vai ser um pouco mais sofisticada do que a minha função apaga a tela. Ela, para começo de conversa, ela vai pegar já de início qual é o valor anterior do fio, então ela vai descobrir qual que é o valor anterior que estava registrado ao fio, na preenchimento, cor de preenchimento. Ela vai guardar isso numa variável, ela vai preencher com a cor que eu quero, depois ela vai voltar a cor do preenchimento à cor que estava antes. Então ela vai fazer uma série de procedimentos para responder exatamente da maneira com que quem for usar background precisa, né? Então, esse é um processo muito mais sofisticado, né? Para você descobrir aí qual é a cor, né? Deixa eu ver se tem uma função para isso, eu não lembro de cor. Eu acho que se eu simplesmente colocar... não, eu acho que ele não vai me responder isso. Qual era a cor do... processing, color. Não. Eu acho que é stroke color ou fill color. Eu acho que é isso. Tem variáveis de sistema para isso também. Vamos ver se é isso mesmo. Fio 0. Eu vou colocar aqui, ó. Apaga a tela. Print fill color. Eu acho que é isso. Deixa eu só verificar. Não. Isso, acho que não existe mais. Tinha muito, muito antigamente. Eu acho que... deixa eu só verificar aqui. Não. Deve ter alguma variável de sistema que eu não vou lembrar mais o nome, que deve estar atualizado, eu não sei qual que é, não é fill color. Eu acho que se eu colocar só fio, também não vai me responder.
Fill. Não, fill ele só vai me dizer que é uma função. Teria que consultar, né? Eu não vou lembrar qual que é a variável do sistema ou como pegar isso, qual é a cor de pintar. Mas deve ter uma variável do sistema, é só pesquisar, que ele vai me dizer qual que é qual é a cor que atualmente está sendo usada como cor de fill e como cor do stroke, né, da linha, né? Deve ter, eu não lembro, depois eu pesquiso e até mando para vocês se for o caso, né? Mas eu precisaria fazer isso, quer dizer, eu precisaria pegar essa variável e depois atribuir essa variável de novo ao fill para que eu fizesse a mesma coisa que a função background faz. Outra coisa que a minha função apaga a tela não está fazendo é definir qual é a cor, né? Então, quando eu faço apaga a tela, é sempre vermelho, né? Ela é sempre vermelha. Eu não posso escolher qual é a cor que eu quero. Como é que a gente faz para definir isso? Tá? Então, quando eu defino uma função, eu também posso definir dentro dela quais são os parâmetros que ela vai receber. Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia colocar aqui int c. A função apaga-tela vai receber uma variável e vai tratar essa variável valor inteiro, não pode ser float, nem boolean. Boolean pode, até vai funcionar. Mas não pode ser string, por exemplo, né? Então eu vou receber uma variável e eu vou chamar essa variável de C. Então vamos lá. Por enquanto, eu só vou fazer o seguinte, ó, print C. Eu só vou print line, né? Senão a gente vai ver um monte de coisa. Eu vou apenas imprimir o valor. Então apaga a tela 200, por exemplo. Vamos lá. Aí, ó, 200. Então, quem está imprimindo isso daqui no console é apaga-tela. Apaga-tela está recebendo o valor 200. E, quando ele recebe esse valor, ele imprime e continua pintando de vermelho. Então, vamos, a partir de agora, pintar de cinza claro, né? Então, agora eu vou pegar esse valor que foi passado para apaga-tela e vou falar que o fio, né, a cor de fio, vai ser essa cor que foi passada. Aí, ó, cor 200. Se eu virar e falar cor 100, vai ficar mais escuro. Aí. Né? Agora, eu poderia passar um RGB, em vez de passar apenas um valor de cinza. R, int B, int R, G e B, né? G e B. E poderia simplesmente colocar aqui no fio R, G e B. Vamos tirar o print C aqui, que senão vai dar erro, porque não existe mais variável C nesse código. Aí. Só que, claro, quando eu fizer aqui o apaga-tela, 100,200,0. Aí, é um verde. Né? Então, o apagar a tela agora recebe as variáveis. Outra coisa que é legal, e a gente já começa a conectar isso com o que foi falado na aula passada, né? É o seguinte, né? Eu posso virar e falar o seguinte: if G G igual a undefined, ou seja, se o valor de G não for definido, não existir, né? Você faz o seguinte: apenas selecione uma única cor. Ou seja, se eu passar para apagar a tela apenas um dado, um único valor, e não passar para ele o G nem o B, ele vai fazer o fio, mas ele vai fazer o fio apenas com escala de cinzas. Se o valor de G
for estipulado, então aí sim ele vai passar um valor RGB. Vamos ver se isso aqui funciona ou se pode dar algum problema. Ó, quando eu passo um único valor, ele vai usar a escala de cinza. Se eu passar mais de um valor, ou seja, existe um valor para G e existe um valor para B, aí sim ele vai usar RGB. Tá? Tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui, a função background já faz, tá? Isso já faz parte de background, desde o começo, né? A gente só está reconstruindo isso de uma certa maneira, né? E aqui eu usei uma condição, né, para verificar se existe um valor atribuído para a variável G ou não, né? Undefined, né? Então, existe uma diferença entre a gente fazer isso daqui e undefined, né? Então, assim, ó, se G for igual a nada, né, mas ainda assim G vai estar definido como alguma coisa, né? Então, por mais que isso aqui seja um vazio em termos de caractere, G existe. G foi declarado mesmo como vazio, né? Seria mais ou menos fazer isso daqui, né? Tá? E precisaria ser um string, né? E não um int. Isso aqui vai dar um erro. Diga. Eu tô com uma dúvida, porque eu tive que dar uma saidinha de 2 minutos para abrir a porta aqui de casa, e quando eu voltei eu fiquei um pouco perdida. Rapidinho, o que é esse else e também as variáveis R, G e B? O senhor colocou só para ilustrar para a gente ver ou... Não. O else a gente trabalhou na aula passada, lembra? Nas condições. Então, a gente trabalhou com as condicionais, o if, né? O if, se o valor de G for igual a alguma coisa, por exemplo, 100, né? Ou 200, 500, ou undefined, enfim, a gente vai escolher. Ele vai executar isso daqui. Caso contrário, ele vai realizar isso daqui. Né? Então, o que é o else? O else é o contrário da condição dada inicialmente. Né? Isso aqui serve para que a gente não crie uma condição onde a gente muda o valor de G e aí, no próximo if, ele cai no mesmo caso e a gente fica numa situação que não se resolve. Né? Então, o else é a mesma coisa que dizer isso daqui. Né? Isso aqui seria o else. Né? Entendi, professor, lembrei agora. Obrigado, viu? Tá bom? E vamos lá. Aqui os valores, R, G e B. Então, quando eu declarei a função apaga-tela, eu falei para apaga-tela que a apaga-tela vai receber 3 valores. Pode receber 3 valores. Um valor eu vou chamar de R, o outro valor eu vou chamar de G, e o outro valor eu vou chamar de B. Todos os 3 são valores inteiros. Obviamente que eu estou me referindo aqui a um valor RGB, né? A uma paleta RGB. Né? E o que eu defini aqui? Que se o valor de G não estiver presente, né? Se não for passado nenhum valor de G, ou seja, se eu passar isso daqui, só um único valor, e não definir nada para o segundo valor, não preciso nem falar do terceiro, né? Porque se eu não definir nada para o segundo, não há terceiro, né? Se eu só passar um único valor, ou seja, o G não foi definido, né? Então, eu vou passar para fio apenas um único valor, que é o valor R, que nesse caso não vai se comportar como um valor de vermelho, ele vai se comportar como uma escala de cinza, né? Caso contrário, caso o valor de G tenha sido passado, e eu imagino, claro, que você vai passar o valor de R e o de G e o de B, ninguém vai passar apenas 2 valores, então aí a gente executa o fio com os 3 valores, né? Então isso é uma condição para garantir que eu chaveie entre trabalhar com RGB ou trabalhar com escala de cinza nessa mesma função, né? Lembre que quando a gente falou um pouco sobre os ifs, né, as condicionais, elas servem muito para a gente chavear o que vai acontecer no nosso código, né? Definir o que vai acontecer, para onde que eu vou no meu código, né? O que eu faço no meu código, o que acontece. Então, os ifs, as condicionais, elas são importantes para a gente fazer exatamente esse tipo de situação, né? Escolher como é que a gente vai se comportar em função de algum dado específico. Tá? Então, aqui a gente tem uma função já um pouquinho mais esperta,
já um pouquinho melhor, né, que é capaz de, em função do que foi dado de valor, saber se ela vai aplicar um RGB ou se ela vai aplicar uma escala de cinza. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais dúvida a respeito disso? Está claro para vocês? A declaração da função está clara para vocês? Tá sim, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Né? Então, a gente pode criar aqui qualquer tipo de dado, tá? Vocês podem colocar aí qualquer tipo de dado. Ó, e qualquer nome também, né? Void, por exemplo, olá, string, valor, por exemplo. E, claro, eu posso colocar quantas variáveis eu quiser. Boolean, A. Certo? Aí, ó. Int, valor, mais A. Aí eu venho aqui e falo, olá, com maiúsculo, minúsculo, tá? Bem-vindo. Aí. E aí o que vai acontecer? É claro, essa função vai ficar imprimindo coisas aqui no console, né? Mas eu poderia fazer uma outra coisa, por exemplo, sei lá. Ó, vou fazer uma coisa um pouco mais sofisticada agora, tá? Uma função um pouquinho mais sofisticada. Vamos lá. Void, vetores, x1, y1, desculpa, int x1, int y1, int x2, int y2. E o que eu vou fazer com essa função? Eu vou fazer uma linha. Professor, o senhor repetiu y1 2 vezes. Desculpa, obrigado. Ótimo. y1, x2, y2. Por enquanto, ela só vai fazer uma linha como a própria função line já faz, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, vetores 10,10, 100, 100, 200. É uma linha como qualquer linha, né? Nada além disso. Não fiz nada demais, nem seria necessário criar uma função para fazer isso. Agora que vai vir a parte mais legal. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou, por exemplo, fazer um rect x1 menos 5, y1 menos 5, x1 mais 5, y1 mais 5. Ou seja, construa um retângulo que vai pegar esse valor de x1 e decrescer 5 pontos, vai pegar o valor de y1 e vai decrescer 5 pontos, e vai pegar o mesmo valor de x1 e vai somar 5 pontos, e y1 vai somar 5 pontos. O que vai acontecer aqui? Nossa, não era para ter sido isso, ele deveria ter centralizado. O que eu fiz de errado? Deixa eu pensar. Você colocou x1 e y1. Não pode ser x2 e y2, não? Não. É isso mesmo, é isso aqui. É que, na verdade, é que ele está pegando valor inicial e daí eu acho que tamanho. Eu acho que talvez, deixa eu ver, é 10 e 10. Eu acho que é isso aqui. Pronto. Tá, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Então, de novo. Tá, eu acho que está com Rect Mode Center. Deve ser isso, tá. Depois eu explico para vocês por quê. Vamos ver se é isso daqui. Então, maldito. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu pensar. Se eu passar aqui o valor de 10,10, 10 e 10. Então, vetores x1, y1. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Rect Mode Center. Depois eu explico para vocês o que é isso, tá, gente? Oi? Eu acho que tem um apaga-tela aqui. É isso.
Isso aqui está começando a ficar complicado. Pronto. E agora no fio, né? Vamos colocar aqui um no fio. É esse o problema. Ah, tá bom. Entendi qual é o problema. Tá certo. Então tá. Menos 5. Menos 5. Y menos mais 5. X1 mais 5. Y1 mais 5. O problema aqui, sabe o que era, gente? É que o retângulo ele estava com um fio e ele estava sobrescrevendo a linha. Ele estava passando por cima da linha. Então a gente não via ele chegar no ponto certo, né? Tá aqui. Ainda assim, eu acho que ele está pegando o ponto. Ele está meio estranho, ele deveria estar centralizado. Eu acho que o problema aqui então é 10 e 10. Vamos ver se é isso aqui. Acho que é isso. Senão ele pega tamanho. É isso. Tá aqui, ó. Então ele está pegando aqui um quadrado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com x2, y2. Aqui. Então, quer dizer, a partir de agora, toda vez que eu usar essa função, ele vai, em vez de desenhar meramente uma linha, ele vai desenhar uma linha e marcar os quadradinhos naqueles pontos, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 200, 350. Toda vez que eu usar essa função, o que ele vai desenhar vão ser essas linhas com esses quadrados nas pontas, né? Que é o que essa minha função efetivamente faz, né? E aí, para isso, eu estou passando 4 valores. Esses valores, idealmente, na verdade, gente, deveriam até ser float, porque linhas e retângulos recebem valores do tipo float também, né? Isso me permitiria que eu colocasse um valor que não é inteiro. Por exemplo, colocar aqui 30.5. Né? Apesar de ser uma coisa meio estranha, porque é tudo medido em pixel, mas o processing conseguiria resolver isso para mim até com valores fracionários. Tá? De novo, seria legal se eu pegasse aqui o valor. Deixa eu ver se eu descubro qual é a função que faz isso. Processing, get, fill color. Deixa eu ver se ele me... Eu acho que é a função color mesmo. Deixa eu verificar aqui. Eu não vou encontrar alguma coisa que me diga isso. Color mode, não. Eu queria saber qual que é. Deixa eu procurar aqui com vocês, vocês vão... processing, get, fill, color. Current fill. Não. Ele vai só me falar... Ele não... Ó, que vão ver no Stack Overflow. O Stack Overflow vai me dizer... Isso aqui não está me ajudando. Current Fill Color. Será que é essa a variável do... Vamos testar para ver se é essa a variável do... que informa qual que é a cor. Vamos ver. Print Current Fill Color. Vamos ver se é isso. Não. Não é isso. Também não. Não. Eu realmente não vou lembrar. Eu acho que isso pode ser um problema no processing. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui.
Deixa eu ver se a própria função color me faz alguma coisa. Se bem que isso aqui é do... não, isso aqui também não ajuda. Color mode. Não, nada. Não. Current fill color value user fill color mode color variable, vamos ver. Também não fala. Também não fala como fazer isso. De fato, talvez só se... não. Curioso. Deveria ter alguma coisa aqui. Deixa eu procurar aqui. Processing, System Variables. Mas isso aqui... não, tudo bem. Eu quero saber quais são. Se eu não souber... vai ser difícil eu lembrar disso agora. Tá. Então vamos tentar uma outra coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Print fill. Sem valores. Deixa eu ver o que ele me fala. Undefined. Tá. Já seria uma gambiarra muito feia. De fato, eu não vou saber capturar essas variáveis do process. É uma coisa que eu vou ter que ver para vocês depois, porque eu não vou lembrar como é que faz e saber como é que se definem essas variáveis pelo próprio sistema. Deve ter um jeito, sim. Saber qual é o fill color e qual é o stroke color, de alguma forma, né? Para pegar do sistema, né? Porque é alguma coisa que a gente não vai lembrar, não vai saber. Enfim, da mesma maneira que o edit e o hide, a gente precisaria disso. Processing Systems, mouse X, mouse Y, o edit, hide. Deixa eu ver se tem uma lista. Mouse X, tudo bem, mas eu queria ver as variáveis. Não, isso aqui são os preset. Environment, não. Referência. Não. Viu? No fio. De fato, ele não tem... Será que o próprio Color Mode vai me dar isso? Deixa eu ver. Não, então ele não vai dar a responder. Que curioso. Nunca tinha me deparado com esse problema. Né? Aqui eu vou pegar a cor de um pixel. Eu não quero pegar a cor de um pixel. Não é isso. Enfim. Mais complicado do que parece. Bom, vamos continuar. Paciência.
não dá para fazer uma coisa tão sofisticada, mas a gente vai resolvendo de qualquer maneira. Então, quer dizer, voltando aqui, né? A minha função vetores, que eu queria que ela, né, ao menos fizesse os quadradinhos ficarem, né, com a cor certa, cor branca, por exemplo, né, e depois voltassem, isso não vai ser possível, porque isso é mais complexo do que parece, né? Mas eu acho que já dá para entender para que a gente pode construir aqui funções, né? A gente pode construir uma função para realizar uma determinada tarefa para a gente, que a gente vai repetir ou vai usar inúmeras vezes ao longo do nosso código, né? Então, ela pode fazer uma coisa simples, ela pode fazer uma coisa extremamente complexa, né? O que mais que a gente tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui outra função importante. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma função que, da mesma maneira que as variáveis de sistema, a gente tem algumas variáveis que elas nos devolvem valores, né, que o próprio sistema alimenta para a gente saber alguma coisa, né, nós temos aí algumas funções de sistema, que geralmente elas vêm definidas como sem nada, elas não fazem nada. Mas que a gente pode redefinir essas funções para que elas façam alguma coisa. Por exemplo, aqui, né, 10,10,380,380. O que a função mouse clicked faz, né? Então, essa função, na verdade, eu não estou criando ela já existe. Eu só estou redefinindo ela para que ela faça alguma coisa que eu quero. A função mouse clicked, ela é executada toda vez que eu vou com o mouse e clico. Quando eu clico com o mouse na tela, a função mouse clicked, ela é executada. Então, vamos lá, para fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada aqui, um pouquinho melhor, né? Act, por exemplo, mouse X menos 20, mouse Y menos 20, 40, 40. Aí, aonde eu clicar, eu vou criar um retângulo centralizado na posição do mouse. Aqui. Né? Tá aí. Então, a função mouse clicked, ela é executada cada vez que eu aperto, que eu solto, na verdade, é quando eu solto. Não sei se quando eu solto ou quando eu de fato pressiono. Acho que tem mouse pressed e mouse clicked. A gente também tem essa outra função aqui. Eu acho que é assim que escreve. A função mouse pressed é quando eu, de fato, aperto, antes de eu soltar. Né? Então, quando eu pressiono o mouse, ela executa antes de eu soltar. E eu tenho a função mouse released também. O mouse released, eu apertei, soltei o botão. Então, ela só executa quando eu solto. Quando eu solto, ela faz a tarefa, né? Então, essas funções têm pequenas peculiaridades que são importantes para a gente conseguir controlar bem a interatividade com o mouse, né? Quando você aperta e arrasta, quando você aperta e solta, então elas realizam funções, elas realizam atividades diferentes em função daquilo que você está interagindo, né? Você precisa controlar, às vezes no teu código, cada uma dessas questões para que a coisa funcione direitinho, tá? Então agora vamos fazer uma coisa ainda um pouquinho mais sofisticada do que isso daqui, ó. Eu vou escrever um código que é o seguinte. Vou criar aqui uma variável chamada passo. E essa variável passo vai ser igual a 1.
Vou criar aqui uma variável que vai ser float x1 igual a 0, float y1 igual a 0, float x2 igual a 0, float y2 é igual a 0. Aqui. Tá? Aliás, eu acho que nem era bom usar x1 e x2, porque eu já estou usando aqui. Isso aqui pode dar xa, ya, xb, yb. Então, o que eu vou fazer agora? Se passo for igual a 1, é o primeiro passo, vou fazer o seguinte. Primeiro cliquei pela primeira vez, vou falar o seguinte. xa é igual a mouse x, ya é igual a mouse y. E passo é igual a 2. Né? Se eu colocar aqui if passo igual a 2, aliás, isso aqui está errado. Ó. Aqui igual. Vai dar errado, já vai dar ruim. Por quê? Porque no momento que eu passei no passo 1, o passo já foi igual a 2, ele já vai rodar aqui também. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar um else. Então, caso não seja 1, seja 2, né? Provavelmente vai ser 2. E aqui ele não vai rodar direto, porque ou ele faz esse, ou ele faz aquele. Então, se o passo for igual a 2, ou 3, ou 0, ou qualquer outra coisa, eu vou fazer o seguinte. Vetores. É esse a minha função aqui. Vetores. Eu vou usar a minha função. Vetores. Mouse x. Para ficar mais simples para vocês. xb é igual a mouse x. YB é igual a mouse y. Vetores. XA, vírgula XB, vírgula XA, vírgula YA, XB, vírgula YB. Né? Ou seja, desenhe uma linha. Passo é igual a 1. Ou seja, volta para o passo 1. Né? O que vai acontecer aqui? Então, basicamente, eu vou clicar num ponto, cliquei, vou clicar em outro ponto, cliquei, ele vai desenhar uma linha. Vou clicar num ponto, vou clicar no outro, ele vai desenhar uma linha. Vou clicar num ponto, vou clicar no outro, ele vai desenhar uma linha. Bacana. Vamos fazer isso aqui um pouquinho diferente. Então, eu vou tirar isso daqui, ó. Passo 1, sempre vai ser, depois da primeira vez, sempre vai ser passo 2, não vai ser passo 1. Então, a primeira vez vai ser passo 1, mas depois não vai existir mais passo 1. Vai ser sempre 2. Eu vou cortar aqui, ó. Vai ter XA e YA. E aí é o seguinte. Vetores. XA, YA, mouse X, mouse Y, e já vou atualizar o valor de XA e YA aqui mesmo. O que vai acontecer aqui? Então, a primeira vez eu vou clicar e não vai acontecer nada. A segunda vez ele vai desenhar uma linha, e a partir daí ele vai começar a desenhar linhas uma atrás da outra conectadas. Vamos rever esse código para vocês entenderem, né? Olha aí, ó. Passo é 1 para começar. Só existe agora XA e YA. Certo? Quando eu clico, ou na verdade quando eu solto, né? Para ser mais específico, quando eu solto o botão do mouse. Se o passo for 1, ou seja, é a primeira vez,
ele só registra o valor atual do mouse nas variáveis, né? E fala, ó, o passo agora é 2. Como ele vai mudar o valor de passo, e esse valor de passo nunca mais vai ser mudado aqui, então, depois da primeira vez, ele sempre vai executar essa rotina aqui. Ele nunca mais vai mexer nisso daqui. Isso aqui só foi executado a primeira vez. Logo na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta vez, a única coisa que vai ser realizada é isso daqui. E o que isso aqui faz? Ele pega aquele valor antigo, que foi registrado da primeira vez de XA e YA, e faz uma linha até a posição atual do X, do mouse X e mouse Y. Ou seja, ele pega o que foi registrado inicialmente e faz uma linha com a minha função vetores até a posição atual do mouse. E depois ele atualiza esses valores antigos com o valor atual do mouse. Porque quando eu for clicar de novo, o valor de mouse X e mouse Y vai ser outro. E aí ele vai usar o último que estava lá registrado, né? E assim sucessivamente. Então, eu cliquei aqui. Ele registrou um valor para XA e XB. Cliquei aqui. Ele desenhou a linha e registrou um novo valor para XA e XB. Aí eu cliquei aqui. Ele desenhou até ali e registrou um novo valor para XA e XB. E daí por diante. Né? Então, assim que essa minha função mouse clicked, mouse released, que está aqui, vai funcionar utilizando a função que eu criei, que é a função vetores. Tudo bem? Deu para entender como isso funciona? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Deu para entender. Deu para entender? Vocês entenderam para que serve, então, a criação dessas funções? Para que a gente usa isso? Então, aquelas tarefas que a gente quer que sejam realizadas diversas vezes no meu código, né? Eu posso criar uma função para isso. Eu posso criar uma função que vai realizar isso daí de uma maneira que na hora que eu vou executar alguma coisa, então deixa eu tirar aqui os vetores. Né? Ó, nesse caso, o meu draw não tem absolutamente nada, vocês estão vendo? Ó, eu poderia simplesmente apagar o draw. Por quê? Porque basicamente quem está realizando toda a tarefa no meu código é o mouse clicked. O mouse released, desculpa. Né? O draw não está fazendo absolutamente nada. Apesar dele estar rodando. Né? Apesar dele estar rodando aqui. Por enquanto, né, rodando exclusivamente com comentários. Tá? Então, as funções elas servem para isso. Eu posso criar várias funções que elas vão desempenhar uma atividade específica ao longo do meu código. E aí eu vou chamar essas funções para fazer essas atividades específicas diversas vezes em função de alguma coisa, em função de um dado, em função de um valor, em função da interação com o mouse, de outro tipo de interação que foi feita no meu código, ou até sendo chamadas por outras funções, né? Sendo carregadas por outras funções para realizar alguma coisa, né? Então a gente vai concatenando umas nas outras e vai fazendo isso aí acontecer. Tá legal? Tudo bem? Por hoje, o que a gente tinha que trabalhar nas funções era isso. Aliás, na verdade, tem mais uma coisinha aqui com as funções. Né? Só mais uma coisinha que a gente vai fazer aqui com as funções. Porque até então, as funções que a gente está trabalhando são apenas funções do tipo void, certo? Mas as funções não são apenas void. Então, vamos aqui declarar uma função que não é void. Por exemplo, float convert. Tá? Float convert. Então, o que significa isso? Significa que essa função ela não vai simplesmente realizar alguma tarefa e acabou. Essa função ela vai realizar uma tarefa e ela vai guardar um valor na memória. Tá? Para que isso aqui serve, então? Né? Isso aqui serve para a gente
devolver algum tipo de dado a partir de um cálculo. Isso aqui serve para a gente devolver um valor em função de uma resposta positiva ou negativa, né? Então, a gente pode usar esse tipo de função que retorna um dado, então a palavra é essa, retorna um dado, de várias maneiras. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, float radiano. E aí, o que é um radiano? O radiano é uma medida, tá, gente? Uma medida de ângulo, né? Uma circunferência inteira tem 6,14 radianos, né? Então, isso é uma medida, é que nem ângulo. Em vez de você usar ângulo, 20 graus, você usa 3 radianos, né? 6,14, não, desculpa, 6,28 radianos é a circunferência inteira. Então, 3,14 radianos é 180 graus, tá? Então, vamos lá, eu preciso, se eu for usar, e todas as funções que trabalham com ângulos na computação, trabalham com essa medida, e não graus, trabalham com a medida radianos, para isso ficar legível, eu preciso de alguma conversão, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, né? Float ângulo é igual a radiano, né, multiplicado por 180, dividido por 3,14. Tá? Esse aqui é o cálculo que a gente usa para converter um valor de radianos para graus. Né? Não preciso nem colocar ângulo aqui, deixa eu colocar graus. Bom, né? E para ser mais preciso, para ser mais específico, para não deixar um valor muito, muito impreciso, eu posso usar aqui π, o valor de π, né? Porque na verdade é isso, né? Não é 6,28, é 6,28, blá, 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 com 200 mil casas decimais aí. Né? Então, o que acontece? Essa minha função converte, eu vou receber um valor aqui, do tipo float, e esse valor vai ser convertido para graus. O valor vai ser em radianos, por exemplo, 3,10, não 14. Eu quero saber quantos graus é isso nessa medida, não em radianos. Então, com esse cálculo aqui, eu descubro em graus qual é o valor desse ângulo que está expresso em radianos. E aí, o que eu faço com isso? Return graus. Ou seja, minha função agora devolva, né, retorne este valor, esta variável, né, graus, que é float, ela precisa ser float, né? Vamos lá. Se a minha função ela guarda um valor float na memória, o valor que ela deve retornar tem que ser exatamente desse mesmo tipo. Então, se eu virasse aqui e falasse boolean graus, isso não ia dar certo, isso ia dar um erro. Por quê? Porque eu preciso retornar, porque eu preciso guardar na memória um valor do tipo float. É isso que o processing está esperando. Eu não posso guardar na memória um valor do tipo boolean. Então, float graus. Tá? Isso daqui vai fazer o seguinte: no momento em que eu ativar a função converte, ela vai automaticamente me devolver um valor do tipo float. Mas devolver como? Porque até agora, tudo que a gente faz é invocar uma função. A gente executa a função. Pois muito bem. Neste caso, float R é igual a 3,05. Se eu fizer converte R, ele vai fazer a conta. Mas essa conta e esse valor que ficou na memória vai parar aonde? Então, quando você tem uma função que ela não é do tipo void, e, portanto, ela vai retornar algum valor, ela vai guardar um valor na memória, esse valor que é retornado, que está lá na memória, precisa ser armazenado em algum lugar. Ou seja, eu preciso
pi, o que ela vai retornar esteja automaticamente associado a uma outra variável que vai armazenar esse dado. Tudo bem? Ou seja, qualquer tipo de função que não seja do tipo void, ela vai guardar um dado na memória e ela vai dar uma saída deste dado que está na memória para alguém, para ser armazenado em alguma variável. Aquele dado que está na memória precisa ser associado a alguma variável. Então, eu preciso que a variável que vai receber este valor também seja do mesmo tipo que a função que vai jogar ele para fora ali da memória. Tá? Então, tudo isso tem que bater. A minha função tem que ter o tipo especificado. O que eu fizer aqui tem que dar um resultado, um valor que vai ser retornado, que é deste tipo que foi especificado aqui. E a variável que vai receber e armazenar este valor quando essa função for executada, ela também precisa ser exatamente do mesmo tipo. E aí, vamos lá. Println, número. Então, eu estou mandando ele converter de radianos para graus o valor 3,05. 3,05 é quase 180 graus. É 174,75 graus. Tá? Então, basicamente, o que fazem funções que têm tipos float, boolean, string? Elas devolvem algum valor para alguma variável que, logicamente, tem que ser compatível com o valor que está sendo devolvido pela função. Tá? Então, a gente pode igualar a uma variável, ou a gente pode, literalmente, usar esse valor dentro de uma outra função. Né? Por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função println e usando como valor de println aquilo que a função converte, devolve como dado. Em vez de jogar isso numa variável e imprimir a variável, eu já estou jogando direto como valor para println aquilo que converte vai me responder como dado de saída. Aí vai ficar pulando dois valores aqui, né? Ó, 174, 143. Tá? Para ficar mais fácil, ó, deixa eu tirar isso aqui. Então, 143 graus. Né? Aqui, ó. 2,5 radianos é 143 graus. Tá legal? Confuso? Complicado? Tranquilo? O que vocês acharam? Ainda estão pensando? Eu achei um pouquinho confuso, eu vou ser sincera, mas acho que quando for fazer, treinar um pouquinho mais, talvez dê para entender melhor. Isso vai vir, gente, da necessidade de vocês. Vocês vão perceber que em alguns momentos, aquilo que vocês estão construindo como código, vocês vão precisar que aquela função, na verdade, processe algo e gere algum resultado. E esse resultado seja usado em algum lugar. Em vez de vocês armazenarem isso numa variável global, né? Porque o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia vir aqui, vocês poderiam me perguntar isso. Henry, por que você não fez o seguinte? Ó, cria aqui a variável float z, por exemplo, e aí você cria aqui a função conv float r, e aí o que você faz? Você vem aqui e fala o seguinte, ó, z é igual, né, a r multiplicado por 180 dividido por π. Olha aí, dá no mesmo. Você não precisa ficar usando float aqui, você não precisa ficar usando return, você não precisa fazer nada. Assim que você rodar conv com um valor 2.5, esse valor vai parar na variável float z. Está resolvido o problema, certo? Mas o que acontece? Você sempre vai ficar preso
a essa variável float z, essa variável z no teu código, né? Você não vai poder jogar esse valor para outros lugares. E aí você sempre vai ter que estar capturando isso da variável z. Quando você simplesmente faz isso daqui, você libera aquela variável. Não tem uma variável z que sempre vai estar recebendo esse valor. Você vai colocar esse valor em variáveis que você criar ao longo do teu código, como, por exemplo, a variável número, né? Ou pior, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, se eu fizesse isso daqui, né? Eu poderia até vir aqui e falar, ó, print line z, por exemplo. Mas eu não chamei aqui, ó, é 0. Por quê? Porque eu não chamei em nenhum momento conv. Eu precisaria primeiro chamar conv com algum valor, para depois... cadê o print? Nossa, é tanta coisa. Pronto. Então, conv 2.2, por exemplo. Na primeira linha vai ser 0. Na primeira linha vai ser 0. Por quê? Porque não tinha nenhum valor. Depois eu vou começar a imprimir o valor, porque foi convertido. Mas eu vou ficar preso à variável z, né? Eu sempre vou estar preso a ela. Então, você construir alguma coisa assim te libera de você ter que jogar isso sempre numa mesma variável especificada e você poder usar isso diretamente dentro, sei lá, dentro de line, por exemplo. Então, você poderia colocar aqui, ó, em vez de x1, por exemplo, sei lá, né? Converte x1, por exemplo. Converte, né? Mas, enfim, não vou nem fazer aqui, porque, na verdade, converte vai pegar um valor diferente, é outra coisa, né? Mas, assim, você consegue que isso daqui te devolva um valor que vai ser usado no retângulo, por exemplo, tá? Então, eu sei que parece muito confuso agora, e, de fato, funções que retornam valores é alguma coisa que é um pouco mais sofisticado. Quem está começando com a programação agora ainda não vai olhar para isso e falar assim, mas para que serve isso? Né? Vocês não vão conseguir raciocinar, né, ao ponto de falar, já entendi, beleza, isso vai poupar muito trabalho para mim, já saquei. Para quem está começando a programar pela primeira vez, muito provavelmente vai olhar para isso e falar assim, mas não serve para nada, né? Porque na cabeça de vocês, a função ela está muito nessa lógica de executar uma tarefa gráfica, tá? Mas as funções elas servem para muitas outras coisas, inclusive coisas abstratas, não necessariamente realizar tarefas gráficas de desenhar algo, de construir algo. Você vai precisar de um cálculo sendo feito muitas vezes no seu código. Você vai usar uma função. Você vai precisar do processamento de dados, né? Por exemplo, você vai pegar uma lista de informações da internet e você vai ter que colocar essa lista em ordem alfabética. Você vai precisar fazer isso muitas vezes. Você vai usar uma função e essa função vai devolver a lista em ordem alfabética. Ela vai receber a lista em uma ordem desordenada e ela vai devolver a mesma lista em ordem alfabética, como dados. Tá? Mas é claro, quem está começando agora ainda não vai conseguir sacar a utilidade disso nesse momento. Tá? Então isso vai aparecer com um pouquinho de experiência, na medida que vocês forem necessitando que algumas coisas sejam feitas, tá? É bem normal que no começo as funções de vocês sejam meramente para desenhar coisas. E até essa coisa de vocês colocarem parâmetros na função, converte x, y, z, até isso vai demorar um pouquinho para vocês começarem a sacar a utilidade disso. Né? Porque no começo vocês vão fazer uma função que não recebe nenhum valor e ela faz alguma coisa. Pronto, era tudo que eu precisava. Só com o tempo que vocês vão sacar que às vezes você vai colocar dados nessa função para ela ser utilizada de maneiras diferentes ou para que ela faça mais coisas do que você planejava inicialmente. Tá bom? Gente, então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver alguma pergunta... Não? Sem perguntas? Então, tudo bem. Então, por hoje é isso.
Comecem a experimentar com isso, porque vocês só vão começar a entender como isso funciona na medida que vocês usarem. Comecem a tentar trabalhar com funções, comecem a pegar as coisas que vocês fazem várias vezes num código e tentarem transformar isso numa função, para que a função faça isso várias vezes, né? Alguma coisa que vocês estão vendo que é repetitivo, alguma coisa que vocês falam assim, ó, fiz isso, depois eu fiz a mesma coisa ali embaixo, depois eu fiz a mesma coisa pela segunda, pela terceira vez, pela quarta vez. Comecem a transformar essas coisas em funções e comecem a usar as funções para realizar tarefas repetitivas nos códigos de vocês, tá bom? A gente, então, se vê na semana que vem, gente. Por hoje é isso. Massa. Valeu, professor. Imagina. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa semana pra E você. se cuida, professor.